prazer estar aqui compartilhando com você sobre uma proposta que a gente vem desenvolvendo desde 2006, chamada Igreja da Serra, uma igreja comunitária. Eu sou o Robson Rodrigues, sou líder da área pastoral desse movimento. Eu quero falar um pouco sobre isso. É um prazer você estar aqui no nosso site, no nosso espaço, nessa conferência, ou vídeo aula, ou vídeo alguma coisa que a gente possa chamar. Mas é um espaço que a gente está querendo cultivar e marcar como um compartilhar, uma troca em que estamos vivenciando um momento bem bacana, estamos experimentando nesses 6 anos, nesses 5 anos de existência em cima dessa proposta e queremos fazer, na verdade eu quero fazer desse encontro um encontro que haja uma troca bem bacana. Falar sobre igreja comunitária, talvez para muitos seja algo, seja uma invenção, seja mais uma invenção que alguém esteja querendo trazer para o contexto religioso. E definitivamente nós não estamos aqui querendo reinventar a roda, não estamos interessados em propor nenhuma visão de ministério, não estamos aqui interessados em compor mais uma estrutura eclesiológica que custe muito o valor de uma estrutura, mas definitivamente pensar num modelo que foi deixado por Jesus e que eu acho que eu e você, que já tivemos experiências em outras igrejas, em outros formatos de igreja, e aí não vai aqui nenhum juízo de valor para dizer que igreja A, B ou C está certa ou errada, está na visão ou não está na visão, é de Deus ou não é de Deus. Essa aqui não é a nossa responsabilidade, não estou aqui nesse espaço, não quero aqui apresentar para você fazendo esse tipo de comentário, mas simplesmente compartilhar o que eu estou vivenciando, o que a gente tem vivenciado. Eu estou falando aqui de uma cidade chamada Nova Friburgo, e ao falar dessa cidade que infelizmente o Brasil inteiro acabou conhecendo mais por causa dos desastres, dos acontecimentos que nos atingiram no período de 11 e 12 de janeiro de 2011, mas falar de uma cidade que tem pessoas, tem a sua história, tem o seu... tem uma imagem, tem um registro, tem famílias, né, tem marcas. E não é diferente estar aqui como estar em qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo, onde nós vamos encontrar pessoas. Obviamente, nós estamos falando de retratos específicos, localidades específicas, realidades específicas. E falar de pessoas, e falar de comunidades, falar de sociedade, falar de grupos sociais, é falar de gente. E a Igreja da Serra, ela não vem com uma proposta de uma linguagem religiosa, mas ela vem com uma proposta de falar sobre vida, de falar sobre gente, de falar sobre pessoas, de tentar expressar, por exemplo, o caminho que Jesus fez, principalmente nos seus 3 últimos anos, em que a sua vida foi mais pública, foi mais vista, muito embora os registros bíblicos que nós temos não deixe claro, por exemplo, outros momentos da sua fase de vida, porém eu não duvido da existência delas, né, de que ele foi um adolescente, de que ele foi uma criança, de que ele deu trabalho para os seus pais, de que Jesus, como diz uma música muito antiga, né, Jesus foi criança como eu, muito embora dentro do seu contexto, dentro do seu cenário, dentro da sua realidade, ele experimentou e vivenciou coisas incríveis. E também não vou entrar no mérito teológico de ficar discutindo humanidade, divindade de Jesus, se foi plenamente, se não foi plenamente, se são 100%, se não é 100%, mas apenas dizer que eu creio na pessoa de Jesus Cristo, de que nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, na maneira como a própria Bíblia, né, os registros bíblicos nos informam sobre a sua vida e como ela foi concebida, de como ela foi inaugurada nesse mundo.
Porém, o que nos chama a atenção, e nos chama a atenção a Igreja da Serra, o que chama a atenção da Igreja da Serra especificamente, é um modelo que Jesus nos deixa a seguir e que queremos, e que a gente pegou essa proposta e olhamos com com um certo desejo, um desejo muito de imitar esse Cristo. Bom, eu vou passar aqui para uma tela para a gente poder acompanhar um caminho que eu quero fazer com você. Provavelmente essa apresentação ela deve ter algumas partes. Eu vou fazer vídeos pequenos para que nesse momento pelo menos a gente possa aproveitar e absorver um pouquinho mais algumas coisas. Quero começar com essa frase que a gente está utilizando. Nós estamos trabalhando sobre uma temática, sobre um emblema para mobilizar a gente durante o ano, que é essa coisa que está escrito aí na trilha da graça. E eu já inauguro, me desculpe, eu já inauguro fazendo a primeira observação que nós estamos usando um termo na trilha. Trilha é uma linguagem muito comum aqui na nossa região de Nova Friburgo, como em algumas outras regiões que cultivam esse tipo de esporte, esse tipo de prática. Mas ela é muito comum aqui para a gente e eu estou utilizando essa informação, essa linguagem, esse sinal, porque é um sinal muito conhecedor aqui da nossa comunidade. E aí eu já faço uma introdução da seguinte forma. Na trilha, quando a gente faz alguma trilha por aqui, seja de moto, de jipe ou a pé mesmo, e que a gente percorre uma trilha, pela primeira vez, por exemplo, essa trilha, ela tem desafios. Ela vai possuir desafios. E muitas vezes a pedra que a gente encontrar no caminho, ela não é para nós tropeçarmos. Porém, se nós não conhecermos o caminho e prestarmos atenção, nós poderíamos até dizer, vamos tirar essa pedra daqui porque ela pode estar atrapalhando. Porém, nós podemos dizer, vamos deixar essa pedra aqui porque ela está chamando a atenção para nós pararmos nesse momento. Ao encontrarmos um buraco, nós poderíamos dizer assim, vamos colocar terra para que outras pessoas não caiam nesse buraco. Talvez a gente coloque uma placa e diga para ela, preste atenção, dê a volta, não vá por esse caminho. A graça vai nos ensinando, e aí o uso da trilha é, eu preciso ter uma habilidade, eu preciso caminhar nesta trilha, eu preciso andar por esta trilha, eu preciso aprender, aprender mais sobre essa trilha, saber quais são os caminhos que eu posso percorrer por esta trilha. Qual é o melhor caminho? Aonde eu posso parar para descansar nessa trilha? A graça não é diferente. A graça ela vai me mostrando no caminho vários momentos em que eu tenho que parar, que eu tenho que refletir, que eu tenho que até voltar o passo, relembrar o caminho para não esquecer, prosseguir, parar para esperar alguém, dar adiante o passo, ver uma pedra, parar para examinar, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo e não simplesmente achar que a graça é um caminho que eu vou e Deus vai dar conta de todas as coisas na minha frente. Nós temos entendido que no caminho da graça, na trilha da graça, percorrer esse caminho numa comunidade, dentro de uma cultura, com realidades diferentes, com linguagens diferentes, é permitir que a graça encontre as oportunidades certas para que a mensagem tenha entrada, tenha acolhimento, tenha guarida. E aí a Igreja da Serra, com uma proposta ousada de ser comunitária, ela precisou e precisa o tempo inteiro fazer desconstruções de paradigmas que definitivamente afastam mais as pessoas de Deus e da graça e as aproximam muito mais de estruturas e tarefas eclesiásticas. E muitas vezes eu acho que tarefas eclesiásticas são a representação ou é a representação de um ministério efetivo que serve ao reino. Porém, eu vou perceber que tarefas eclesiásticas muitas vezes se tornam obrigações que não prestam serviço ao reino, mas sim à estrutura daquela religiosidade, daquela eclesiologia, daquela estrutura eclesiástica.
e vou precisar sair e olhar o que de fato está valendo a pena, o que de fato, ou pelo que eu estou definitivamente brigando, lutando e trabalhando. João 15, de 1 a 17, para todos que são leitores da Bíblia, é um texto conhecido. Para você que não conhece a Bíblia, para você que ainda não tem oportunidade de ler a Bíblia, eu quero nessa apresentação dizer para você que nós valorizamos muito os registros bíblicos como instrumento norteador e um instrumento de publicação sobre tantas coisas que homens e mulheres participaram no processo histórico da igreja, dessa igreja que foi construída ao longo do tempo, não da igreja templo, não da igreja parede, não da igreja espaço físico, não da igreja horário, não da igreja templo, não da igreja formada pelo pastor, e aí a gente pode falar de algumas desconstruções ao longo disso. Porém, esses dois textos, João 15 e Atos 2, 42 a 47, são textos conhecidos para as pessoas que conhecem a Bíblia, ou que pelo menos as leem. Eu gostaria que você pudesse apertar o pause e pudesse ler esses textos. Se você não tem Bíblia e está na internet agora, entre em algum site que tem Bíblia, leia o texto. Se você tem alguma Bíblia de alguém aí na sua casa ou de algum amigo seu, pega a Bíblia e dá uma lida nesse texto. Eu gostaria que você tivesse essa oportunidade. Eu vou dar a pausa aqui nesse momento para nós continuarmos num outro momento, né? E eu quero pedir que você continue com a gente nessa apresentação.